Se você já ficou confuso em relação ao que é Java e o que é JavaScript, porque o nome deles são bem parecidos, né? Então acaba gerando um certo desconforto quando a gente analisa essas duas tecnologias, porque dá a sensação que realmente elas possuem algo ali que tem uma ligação, alguma coisa que faz com que elas sejam parte de uma única coisa. Mas a verdade é que essas tecnologias são completamente diferentes quando a gente está falando da forma como elas trabalham e também o propósito, né? A forma como ela é utilizada para resolver algum determinado problema. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente acabar com essa dúvida, que é uma questão que realmente vem na cabeça de todo mundo que já viu sobre essas tecnologias ou acaba trabalhando com elas em algum momento. Então vem comigo que hoje a gente vai entender a diferença entre essas duas linguagens que são poderosíssimas. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, é muito comum a gente ter essa dúvida, né, quando a gente está trabalhando com tecnologia, porque eventualmente a gente acaba esbarrando, né, na linguagem Java e JavaScript e acaba tendo a sensação de que essas duas linguagens possuem algo ali em comum, né? E de fato a história delas, né, acaba que estão um pouco conectadas, porque já aproveitando para falar ali sobre o JavaScript, inicialmente ele foi criado com o nome de LiveScript, mas para aproveitar talvez um pouco do hype que existia sobre a linguagem Java na época, os criadores resolveram ali modificar o nome para colocar JavaScript, talvez para aproveitar um pouco dessa fama da linguagem Java naquela época. Então essa mudança que eles fizeram ali no nome depois fez toda a diferença para gerar confusão para a gente e realmente a gente ficar um pouco perdido sobre o que é uma linguagem e o que é a outra. Mas o JavaScript, inicialmente ele foi criado ali para ser justamente uma linguagem de script que auxiliaria ali no desenvolvimento de aplicações web, de páginas web, para trazer um pouco de vida, né, de dinamismo para essas páginas, justamente por permitir que o desenvolvedor ele conseguisse ali manipular o que a gente chama de DOM, que é o documento ali HTML e CSS que dá a carinha, né, a estrutura da página, e ele conseguiria ali mudar os atributos, os valores dos atributos dessa estrutura em tempo de execução ali da aplicação em um browser. Então, inicialmente o JavaScript ele foi criado ali para rodar em browsers. Enquanto que o objetivo do Java já era diferente, né? O objetivo dele era de criar mesmo aplicações que rodariam ali na sua máquina virtual, possibilitando que aplicações fossem escritas uma única vez e essa aplicação pudesse rodar em diferentes máquinas apenas por possuir essa máquina virtual que é a JVM, né? Ou Java Virtual Machine, que possibilita ali com que uma aplicação ela rode em diferentes ambientes, em diferentes máquinas, sem sofrer alteração ali na sua forma de execução. Então o objetivo dessas linguagens eram completamente diferentes. E quando a gente está falando até da forma como essas linguagens são executadas, enquanto que o Java é considerado uma linguagem ali compilada, o JavaScript ele já tem a ideia de ser interpretada. E essa diferença de linguagem interpretada e linguagem compilada, ela é bem interessante, é um assunto também um pouco mais complexo, mas eu ainda vou criar um vídeo também para trazer aqui para a gente discutir de uma forma breve, para não ficar também um conteúdo muito maçante, tecnicamente falando, mas eu vou trazer uma coisa mais simples aqui, mostrando a diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada. Porém, o objetivo inicial do JavaScript era esse, oferecer um suporte ali para o browser, a fim de conseguir manipular o que a gente chama de DOM, os documentos HTMLs ali, as estruturas, através desses scripts. Mas com o passar do tempo, foi se explorando ali, né, mais sobre o uso da linguagem do JavaScript e começaram ali a surgir ferramentas que possibilitariam o uso do JavaScript na parte não somente de browser, mas também de servidor. E quando nós estamos falando de utilizar o JavaScript do lado do servidor, a gente está falando de a possibilidade do uso dessa linguagem para construir APIs, por exemplo, que era feito exclusivamente ali, quando comparado ao JavaScript e Java, era feito exclusivamente pelo Java. Então a chegada do Node.js, principalmente, trouxe essa notoriedade ali para a linguagem JavaScript e ela começou a ser utilizada
também do lado do servidor. E existem inúmeras vantagens de se utilizar JavaScript para uma determinada aplicação. Algumas diferenças que a gente pode citar aqui entre a linguagem JavaScript e Java, além de uma ser compilada e a outra ser interpretada, é a forte tipagem dessas linguagens. Enquanto que o Java ela é considerado uma linguagem ali fortemente tipada, ou seja, você tem que definir de fato ali os atributos, né, o tipo dos atributos, se ele é inteiro, se ele é booleano, enfim, você tem que definir a estrutura ali do seu dado. No JavaScript, essa definição da tipagem ela é muito mais fraca, e isso permite que ela, por exemplo, seja utilizada na construção de sistemas onde existe uma diversidade de dados muito grande e que fica difícil de prever e, consequentemente, de tipar esses dados que vêm de diferentes fontes, por exemplo. Então, nesses casos, a utilização da linguagem JavaScript acaba sendo uma vantagem enorme. Já quando a gente está falando de cenários, né, onde a tipagem cai muito bem, a linguagem Java ela já é mais indicada. Também existem outras questões, né, outras particularidades que a gente pode falar assim, que também define ali a utilização do Java sobre o JavaScript, quando a gente está olhando que tipo de aplicação vai ser construída. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, para a construção de aplicações financeiras, a gente tem uma utilização muito maior da linguagem Java quando comparado com o JavaScript, porque a linguagem Java ela consegue lidar melhor ali com números. Isso quando a gente está falando aqui de uma quantidade, né, de casas decimais gigantes ali que representem um número. Ou casos, por exemplo, onde a aplicação ela vai consumir um stream de dados que a gente fala, né, um fluxo de dados muito grande. Talvez a utilização do JavaScript seja mais indicado para esse caso. Então, exige ali um certo estudo, né, por parte dos especialistas, do pessoal de negócio também, dando informações sobre o que vai ser construído em cima daquele produto, para que seja ali tomado a ação de escolher uma linguagem ou outra. Mas perceba que não existe uma linguagem que é superior à outra, né? Então aquela história de que Java é utilizado para aplicações sérias e JavaScript para aplicações simples, isso é uma completa besteira. Então, quando a gente está falando aqui sobre Java e JavaScript, a gente está falando de duas linguagens poderosíssimas e que possuem ali características, né, formas de se utilizar diferentes, e também elas vão ser melhores ou piores para resolver determinados tipos de problemas. Antigamente a gente poderia falar que uma das diferenças entre essas duas também era o fato de que o Java consegue ali ser utilizado para a construção de aplicações mobile, mas hoje em dia isso acaba caindo por terra porque tecnologias como o React, ele permite também a construção ali de aplicações mobile utilizando o JavaScript. Então perceba que essas duas linguagens elas têm um poder enorme e também podem ser utilizados ali em diferentes pontos, né, como no servidor, em aplicações mobile, em páginas web, enfim. A gente consegue utilizar essas linguagens em praticamente qualquer tipo de solução. E para dar alguns exemplos aqui de aplicações pesadas, né, aplicações grandes, profissionais que utilizam o JavaScript na sua solução, a gente pode citar aqui Netflix, Discord, PayPal. Então perceba que são aplicações grandes e que utilizam ali, no final das contas, o JavaScript. Já quando estamos falando de Java, também não falta exemplos de aplicações grandes que utilizam essa tecnologia. Só para citar algumas, nós podemos falar do LinkedIn, do Facebook e da Amazon. Então perceba que ambas as linguagens possuem ali grandes players no mercado que fazem uso dessas tecnologias. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que a informação tenha sido interessante e que tenha diminuído um pouco também, né, essa dúvida que a gente tem em relação a Java e JavaScript. E não, elas não são tecnologias ali de uma mesma família, né? Apenas o nome que foi utilizado de uma forma parecida, mas as semelhanças também param por aí. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e que tenha ficado um pouco mais clara a diferença entre essas duas linguagens. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha para dar aquela fortalecida aqui no canal. Se inscreve também e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos nossos aí forem lançados, beleza? Também aproveito, como sempre, para convidar você a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Nosso grupo está crescendo bastante, então vem com a gente que tá bem legal. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!